Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. Eu estou trazendo para vocês hoje o Dr. Leonardo Nogueira. Dr. Leonardo Nogueira é ortopedista e traumatologista. Mas antes de falar sobre ele, eu quero, como sempre, pedir a vocês que deem o seu like, se inscrevam no canal e apertem o sininho, para que todos nós possamos crescer. E quero ouvir também a palavra daquele que nos ajuda, do nosso parceiro comercial. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. Como eu falava, Dr. Leonardo Nogueira é ortopedista e traumatologista. Ele tem uma especialização que é doenças do quadril, um assunto muito importante que nós vamos começar a conversar com ele agora. Dr. Leonardo Nogueira, que honra ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado por ter atendido o nosso pedido aqui do 70 a mais para conversar. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço aí o convite de estar aqui. Um grande prazer enorme poder falar sobre esse assunto, um assunto que é muito recorrente, né? E para mim é um grande prazer estar aqui para conversar com o senhor sobre esse assunto. Pois é, eu vi a sua especialidade. Você é ortopedista e traumatologista, especializado em quadril. Exatamente. Realmente, isso é recorrente na terceira idade, né? Muito. Quadril, fêmur, isso é importantíssimo para nós. Que honra ter você. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço realmente o convite. Vamos lá. Me chamo Leonardo Nogueira, né? Sou ortopedista e traumatologista, especialista em doenças do quadril, né? Então, as doenças do quadril vai desde, lógico, uma inflamação do quadril, fraturas, quedas, artrose e tudo mais, né? E hoje o Luiz pediu para eu conversar um pouquinho sobre fraturas do quadril, né? Que é uma doença extremamente recorrente aí nos idosos, né? A partir da 6ª década de vida já ocorre aí uma grande prevalência nesses tipos de fratura, né? Então, para a gente entender o que é cada tipo de fratura, né, no fêmur, né? Então, cada estrutura da parte do fêmur, a gente tem um tipo de fratura, né? Então, quando a gente pega a parte da cabeça, da fratura da cabeça do fêmur, que é uma fratura bem mais rara, né? Não é uma fratura muito comum de acontecer, não, mas eventualmente pode acontecer. A fratura do colo do fêmur, que é exatamente entre a cabeça do fêmur e essa região daquilo que a gente chama dos grandes trocantes, né? Que a gente tem essa ponta de osso aqui que a gente chama de grande trocante. Então, este meio aqui, do meio do caminho aqui, que é a fratura do colo de fêmur, né? E depois temos a fratura transtrocanteriana, que é exatamente um traço de fratura nesse sentido aqui, né? Que pega a parte dessa ponta desse osso aqui, e para baixo do fêmur, né? Que a gente tem as subtrocanterianas e as fraturas distais do fêmur, né? Então, as fraturas mais graves, enfim, as fraturas que ocorrem exatamente dentro dessa área aqui, essa faixa de área aqui da fratura do fêmur, né? Que é a fratura do colo do fêmur. Por que essa área aqui é uma fratura uma fratura mais grave, uma fratura mais complexa? Porque o que acontece? A fratura que ocorre da cabeça, enfim, como eu falei, é uma fratura mais rara, mas teoricamente a gente faz uma fixação, né? A gente bota uma fratura, um parafuso, alguma coisa assim para fixar a fratura. Quando ocorre para baixo, né, dessa faixa aqui, a gente pensa em fazer uma fixação também, né? Então, por exemplo, quando ocorre as fraturas transtrocanterianas, a gente faz uma fixação com arte ou placa, enfim, depende muito de cada ocasião. Quando ocorre nessa faixa etária, quando ocorre na fratura do colo do fêmur, é uma fratura que a gente chama de uma fratura capsular. Então, a parte da cápsula do quadril envolve toda essa estrutura
desde essa faixa aqui até a faixa da articulação do quadril, né? Enfim, envolve aqui a articulação tanto da cabeça quanto do acetato. Essa faixa aqui é uma faixa vascularizada, então isso quer dizer que tem maior a faixa do sangramento, da vascularização da cabeça, essa região toda aqui se envolve bem dentro dessa cápsula, tá? Então, quando ocorre esse tipo de fratura do colo no fêmur, ocorre basicamente quase que uma porcentagem muito alta, assim, às vezes 70%, 80%, ocorre a lesão vascular da cabeça do fêmur. E com isso, a gente opta por um tratamento mais complexo, que é fazer a prótese de quadril normalmente, né? Lógico, tem algumas variações, enfim, se não tem tanto escorregamento da fratura, se não tem, a gente pode até pensar na fixação, obviamente, mas hoje em dia a gente até evita de fazer a fixação desse tipo de fratura, porque a chance de evoluir para uma necrose acaba sendo alta, e aí às vezes idosos, né, a gente, para não ser submetido a 1, 2, 3, 4, 5 procedimentos cirúrgicos, a gente opta logo fazer a cirurgia de prótese de quadril. O que seria a cirurgia de prótese de quadril? Seria substituir toda essa articulação, né, e colocar um equipamento, uma parte de metal que faça essa articulação nova, né? E com isso, a recuperação dos pacientes, a qualidade de vida dos pacientes acabam realmente aí tendo uma qualidade de vida mais fácil, uma recuperação melhor, já levanta o mais rápido possível, né? Então, normalmente quando faz prótese, quadril, alguma coisa parecida, a ideia é realmente tirar da cama o quanto antes, né? Então, eu boto o paciente para andar já praticamente no dia seguinte, depois do dia do procedimento, né? Então, essa Agora uma pergunta, me perdoe, claro, pode cortando. Quer dizer, na terceira idade, essa quebra do quadril é muito recorrente, né? Por conta de quê? Por conta da falta de cálcio, por conta da falta de músculo? Por que isso acontece mais na velhice? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em terceira idade, né? A gente tem, na verdade, a partir dos 40 anos já começa, né? A partir dos 40 anos a gente já perde uma porcentagem muscular muito intensa, tá? Então, já tem aí uma perda de músculo muito grande a partir dos 40 anos. A massa óssea, né? A falta de cálcio, né? Que é o comum da gente ouvir, a partir dos 60 anos já tem uma diminuição da massa óssea importante. Então, a paciente com menopausa, por exemplo, desregula a parte hormonal e com isso ocorre mais chance, tem mais índice de ter a osteoporose, né? Então, decorrente disso, a doença de osteoporose, né, que seria a falta do cálcio do osso, né, ou a fragilidade do osso, e com isso ocorre aí a maior chance de ter esse tipo de fraturas, né? Então, junto com a perda de massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, e junto com a perda de massa óssea, né? Então, dois agravantes aí importantes aí que tem dos pacientes da terceira idade, que podem levar aí a maior chance de ter essa fratura do fêmur. Tá, e como é que se previne isso? Tá. A prevenção, vamos lá. Então, toda vez que a gente fala em prevenção de fraturas de fêmur em idosos, primeira coisa que a gente tem que pensar é na sarcopenia, né, obviamente, né, paciente que tem a diminuição da massa muscular, né, e na osteoporose, né, então na diminuição da massa óssea. Então, o que a gente precisa hoje é trabalhar com a parte de fortalecimento, com atividade física, fazer reposição proteica, fazer uma boa alimentação. Então, tudo isso a gente pensa aí do aumento, da melhora da qualidade muscular e parte óssea, né? Então, fazer uma atividade física, por exemplo, melhora a parte óssea do paciente. Então, toda vez que a gente faz um fortalecimento, não trabalha somente o músculo em si, né? A gente também trabalha a parte óssea, assim, que aumenta o osso, aumenta que o osso, a força do osso, né? A massa óssea, né? Então,
quanto mais a gente trabalhar isso, mais chance que a gente tem aí que o osso fique mais forte, né? Tá. Quer dizer, essa união, né, do quadril com o fêmur, né? Isso. Esse Então, ponto que você falou, que parece um istmo, né? isso, É um pedacinho, né? exatamente, Esse é né? que é o Então, o crítico, que é a né? articulação do quadril? Você perguntou, né? Então, é a junção do osso da bacia, né? Que seria esse encaixe aqui que a gente chama de acetábulo, né? Junto com o fêmur, tá? Então, isso aqui é a articulação do quadril, né? Então, o quadril, ele faz um movimento, né? De flexão, extensão, rotação, enfim, adução, abdução do quadril. Com isso, vai melhorar, é o que faz o movimento da articulação do quadril, né? Então, o que faz o movimento, o que faz depois, é realmente a parte da cabeça do fêmur, colo e a junção dele inteiro, né? Bacia, praticamente, o movimento é muito pequeno, né? Então, o mais importante aí, realmente, é a movimentação aqui da parte da articulação do quadril, né? Que pega aqui, na verdade, a parte do colo e a cabeça, né? Então, a parte aqui do acetábulo, teoricamente, fica mais parado, né? Então, a movimentação maior está na parte do fêmur. E existe uma lubrificação natural nessa cabeça, né? Isso, né? A lubrificação, né? Que é o líquido sinovial, né? Então, toda articulação, a gente tem um líquido, né? Dentro da articulação do quadril, né? Esse líquido, ele é preso pela cápsula articular, né? Então, essa estrutura envolve a articulação do quadril, né? E com isso, a gente estabiliza aqui a parte do líquido, né? Das estruturas que temos aqui dentro. E com isso ocorre a lubrificação da articulação, o movimento e tudo mais, que aí o paciente acaba tendo também uma melhora também até das dores, enfim, né? Que o paciente que tem dor articular, do quadril, tudo. Sim, porque com o decorrer do tempo, esse líquido diminui também, né? Isso. E aí Diminui. precisa repor com alimentação e tal. Isso, né? Então, o líquido, também, além de diminuir o líquido, né, diminui a cartilagem, né, que é a superfície que fica em contato da cabeça do fêmur com o acetábulo, por exemplo. Essa parte aqui é o que é a cartilagem, né, a famosa cartilagem, pessoal, é famoso de falar. Enfim, então, quando tem a perda da cartilagem articular, é quando ocorre a perda desse tecido que fica em contato aqui na região do quadril, né, na verdade, a cabeça do fêmur com o acetábulo, né? Então, essa perda de cartilagem é o que faz aí ter um desgaste da articulação, que a gente chama de artrose, né? Entendi. O outro assunto em cima disso é que você me falou cedo sobre a prótese, né? Porque a cabeça do fêmur já está desgastada e vocês optam pela prótese, não é isso? Isso, exatamente. Como é que acontece isso? Então, assim, quando a gente, ou na fratura do colo do fêmur, por exemplo, que foi esse caso que a gente falou, ou desgaste da articulação, né? A gente opta em fazer a troca toda da articulação, tá? Que o resultado é melhor, a qualidade de vida do paciente do pós-operatório é melhor, a recuperação do pós-operatório é melhor. Então, o paciente consegue levantar, fazer atividade física, consegue ter uma melhora da qualidade de vida, enfim, por causa da prótese, né? Então, a prótese substitui a articulação, né? E com isso temos excelentes resultados dos pacientes com esse tipo de cirurgia, em termos de melhora. Então, tem pacientes, por exemplo, que eu botei para andar, às vezes até no mesmo dia de cirurgia, por exemplo, né? No dia seguinte, o paciente já está andando, né? Então, a ideia é realmente essa melhora dessa qualidade mesmo, botar o paciente logo para andar o quanto antes. E o risco cirúrgico disso é grande? Eu costumo dizer que toda cirurgia é um risco, né? Infelizmente, não tem muito para onde a gente correr, né? Lógico, como a gente está falando de fratura de fêmur, idoso, né? Então, obviamente, a gente vai ter riscos cirúrgicos, riscos muito grandes, né? Então,
Só que, óbvio, a gente sempre opta minimizar esses riscos da melhor forma possível, né? Fazendo todos os exames pré-operatórios, ter uma avaliação cardiológica na urgência, né? Às vezes necessitando até de uma vaga de leito de UTI, né? Então, do pós-operatório, então o paciente acaba indo o quanto antes para UTI, para UTI exatamente, para poder fazer o pós-operatório, né? Existe um critério de operar esses pacientes nas primeiras 24 a 48 horas no máximo, né? Dependendo do quadro clínico, obviamente, né? Às vezes o paciente tem uma alteração cardiológica, tem alguma alteração clínica, que a gente acaba optando aí, às vezes segurando um pouquinho mais para operar, alguma coisa parecida, mas esse critério de operar nas primeiras 24, 48 horas tem um melhor resultado para o paciente. Então, diminui comorbidade, diminui perda de massa muscular, diminui perda de massa óssea, diminui perda de, assim, uma série de alterações aí que o paciente eventualmente pode ter aí decorrente a esse tipo de lesão. Então, o que a gente precisa é operar esses pacientes o quanto antes, exatamente para ter uma melhora da qualidade de vida desse paciente, né? Ter um melhor resultado, né? Então, esse critério de operar com as 48, de 24 a 48 horas, exatamente para que diminua todas as comorbidades decorrentes desse tipo de fratura, tá? Toda fratura de fêmur, né? Principalmente idoso, é igual a tratamento cirúrgico, salvo raras exceções, né? Paciente que não tenha condições mínimas de um tratamento cirúrgico, né? Por que que isso é importante? Por que que o paciente precisa ser operado? Tá? Porque o quanto antes a gente operar, o quanto antes esse paciente sai da cama, tá? Paciente deitado, paciente acamado, ele aumenta, diminui frequência respiratória, começa a dar pneumonia. Paciente que não levanta da cama, tem dificuldade de urinar, vai dar infecção urinária. Paciente fica na cama, diminui trânsito intestinal, faz obstruções intestinais, e enfim, pode ocorrer até lesões cirúrgicas de abdômen, até abdômen agudo por causa disso, né? O paciente na cama aumenta delírio, aumenta Alzheimer, por exemplo. Então, assim, todas essas comorbidades a gente evita fazendo uma cirurgia rápida no paciente, né, para que a gente evite que tenha esse problema aí dessas comorbidades agravantes aí por causa desse tipo de fratura. Pois é, e inclusive tem um outro agravante também, que é a sensação de inutilidade e a sensação de que você está sendo um fardo dentro da família, né? Porque você fica totalmente sem movimentos, né? Sem se locomover, né? Isso, né? Então, quanto mais a gente tem, assim, a fratura é uma lesão muito intensa, né? O paciente fica com muita dor, o paciente não consegue se movimentar, o paciente não consegue sentar. Então, assim, esse quadro de dor é um quadro realmente muito limitante, né? Então, o paciente, assim, fica realmente, isso que você falou, às vezes até se sentindo quase um estorvo, né? Enfim, de não conseguir fazer absolutamente inútil, nada. né? Inútil. Né? Inútil, exatamente, né? Então, isso faz com que o paciente tenha uma piora dessa qualidade. Então, quando o paciente fica muito tempo na cama, realmente, assim, psicológico, alterações clínicas, enfim, tudo piora, né? Então, essa é a ideia da gente fazer que o paciente volte à atividade logo o quanto antes, que isso também é importante para ele. E o que você recomenda para que você fala na sexta década, né? A partir da sexta década, a gente consiga minimizar ou pelo menos melhorar essa situação? O que você recomenda? Então vamos lá, Luiz. Quando a gente fala em prevenção, né, de fratura de colo de fêmur, né, lógico, desde a atividade física, desde, enfim, alimentação e tudo mais, a gente precisa, toda vez que eu falo com os pacientes, qual é a melhor forma de não ter problema? É a gente prevenir, tá? Então, qual é a melhor prevenção que tem para a fratura de colo de fêmur? São pequenos detalhes que fazem muita diferença. Então, por exemplo, começando desde a vista, né?
Então, visão. Então, o paciente às vezes tem uma diminuição da acuidade visual, o paciente está com dificuldade de enxergar, o paciente usa óculos, enfim, aquele negócio todo. Às vezes esquece de ir no oftalmo ou atrasa de ir no oftalmo para ver como é que está o quadro da vista, essas coisas todas, o óculos já fica vencido, esse tipo de coisa. E aí o paciente não consegue enxergar o degrau, por exemplo, de uma escada ou de um batente. Então, um tapete mal colocado, às vezes por um buraco, enfim. Então, com isso, o paciente pode ter uma queda, né? Então, a gente começa com diminuição da acuidade visual. Então, a primeira coisa que o paciente tem que ver, sempre ir no oftalmologista para ver essa parte dos olhos. Tapete. Tapete em casa com o idoso é algo muito perigoso, né? Então, tapete no banheiro, tapete na sala, tapete, enfim, qualquer coisa que o paciente possa vir a escorregar e vir cair, né? Com isso pode piorar, pode ter uma queda ao solo, pode fazer uma fratura. Estão molhados, né? Então, escorregar, enfim, para fazer uma queda. Outra coisa muito comum é colocar o chinelo, né, no pé. Na hora de colocar o chinelo, às vezes está com pressa, enfim, coloca o chinelo mal colocado e aí na hora de levantar acaba tropeçando no chinelo e acaba caindo. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente precisa, que eu falo assim para os pacientes todo santo dia, assim, que isso é o que faz os pacientes caírem, né? Então, às vezes, eu tenho um tapete antiderrapante dentro do banheiro, e esse tapete é o que faz escorregar, né? Às vezes está dobrado, ou alguma coisa parecida, tropeça e cai, né? Um tapete mal dobrado no banheiro, às vezes para enxugar o pé, pode ser uma causa. Tapete da sala, todo mundo acha bonitinho, tem aqueles tapetezinhos aveludados na sala, enfim, aquilo é o maior problema para o paciente tropeçar e cair, né? Então, assim, uma série de situações que, às vezes, cuidados básicos que a gente já consiga resolver e já melhora aí para a gente ter uma prevenção de quedas, né? Até porque nos banheiros adaptados para idosos você tem o corrimão de aço, você tem aquilo para poder dar resistência, para que o sujeito não caia, né? Exato. Então, o corrimão, né, ajuda, né, o paciente a se segurar exatamente para evitar queda, né? Os banheiros adaptados, né? Não só banheiro, mas às vezes até quarto adaptado também precisa ter, exatamente para que não tenha essas quedas, né? O paciente consiga se segurar, consiga se movimentar, enfim, isso também é importante. Me dê uma dica para quem cuida de um idoso pós-operado de colo de fêmea. Bom, os principais cuidados, obviamente, né? Então, tudo isso que a gente já falou, né? Desde alimentação, atividade física, os cuidados com tapetes, enfim. Cuidados, né, na hora de segurar o idoso, né? Para não segurar muito pelo braço, tem muita gente que segura por debaixo do braço, aquilo ali pode alavancar e fazer uma fratura do ombro, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, o paciente tem que ter um andador para poder segurar, para poder conseguir se locomover, né? Não pode ter pressa com o idoso, né? De ficar pressando, enfim, aquele negócio todo que ele pode querer acabar se tropeçando e acabar caindo, e principalmente os pós-operatórios, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que as principais causas são essas, né? Em termos de quedas, né, e cuidados que a gente precisa ter no pós-operatório. E, lógico, as feridas, né? Ferida do pós-operatório, de prótese do quadril, é extremamente importante aí também ter os cuidados adequados. Mestre, muito obrigado. Eu queria dizer a você o seguinte: existe mais alguma coisa que você queira acrescentar? A câmera está aberta. Alguma coisa que você queira acrescentar nesse projeto? Luiz, vamos lá. Coisa que a gente precisa realmente ter cuidado com nossos idosos, né? Então, a prevenção é a principal, né? Então, tudo aquilo que a gente já falou sobre a cuidado visual, passar com oftalmologista, cuidado com os tapetes, cuidado com os degraus, com os batentes, com os chinelos, né? Enfim, não ter pressa com os idosos, ter os banheiros e quartos adaptados, né? Dependendo dos pacientes, às vezes tem um problema de locomoção, então às vezes tem que ter um andador, né? Enfim, para poder ter melhora, uma bengala, enfim, para poder ajudar o paciente a se locomover, o paciente a andar.
E, logicamente, fazer a prática de atividade física, né? Então, quando a gente tem a prática da atividade física, quando o paciente consegue fazer exercícios, consegue ter uma boa alimentação, melhora a qualidade de vida do paciente, né? Então, o paciente vai conseguir se movimentar melhor, o paciente vai conseguir andar melhor, o paciente vai conseguir fazer seus afazeres do dia melhores, né? Então, e com isso vai ter a prevenção aí de quedas ou de problemas articulares do quadril. Maravilhoso. Realmente, você jogou uma luz nesse assunto, que realmente é meio tabu, né? Dentro da terceira idade. Todo mundo se preocupa muito com a queda por causa do fêmur, que a cicatrização é difícil e tal, e as pessoas sofrem muito, né? Nós sofremos muito. E você disse que quanto mais cedo você se movimentar, mais cedo ele fica bom, não é isso? Exatamente. Né? Ele vai melhorar bastante. Quanto mais tiver movimento, melhor. Né? Dentro da ortopedia, a gente costuma dizer que movimento é vida. Né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer esse movimento, quanto mais a gente conseguir fazer os idosos voltarem a andar, voltar a fazer os exercícios, vai melhorar essa qualidade de vida dos idosos. Perfeito. Eu queria também deixar o espaço aberto aqui para você me der as suas redes sociais, para que as pessoas possam te encontrar e te pedir ajuda, enfim, conversar com você à vontade, se você quiser. Claro, com certeza. Né? Temos aqui o Instagram, que é dr.leonardonogueira_. Né? Lá eu sempre posto sobre vídeos falando sobre fraturas, doenças do quadril, atividade física, né? Então toda essa parte aí que eu trabalho. Não trabalho, falei para o senhor que eu sou ortopedista especialista em quadril, mas também faço a parte de medicina do esporte, né? Então também trabalho essa parte de reposição proteica, principalmente nos idosos, fazer parte de algumas tipos de alimentação também, que eu oriento alguns idosos, enfim, os próprios pacientes que venham aqui comigo, né? E se quiser também, na rede social lá vai ter o contato nosso aqui da clínica onde a gente atende aqui, que é no Instituto de Ortopedia, né, que é aqui próximo do Hospital São Camilo, né, e com isso estamos abertos aí a qualquer problema. Quiser entrar lá na rede social, a gente manda uma mensagem lá pelo direct lá e a gente já responde, sempre atento lá e responder o mais rápido possível a vocês. Mestre, muito obrigado por tudo. Realmente foi uma honra ter você aqui conosco e foi muito objetivo e muito claro em tudo que a gente se propõe a mostrar aqui. Muito obrigado por tudo e eu espero que você, e vou deixar essa câmera aberta para você aqui sempre, o que você quiser, o 70 Mais está à sua disposição. Você entra, Luiz, eu quero falar sobre esse assunto aqui, uma invenção nova, um medicamento novo que surgiu, o que você quiser, ligado ao nosso perfil da terceira idade, por favor, estamos todos à sua disposição. Certo? Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo aí pelo espaço aberto aí. E sempre que eu quiser discutir algum assunto sobre ortopedia, parte do quadril, enfim, estamos aqui à disposição. Bom, muito obrigado e até uma próxima vez, se Deus quiser. Se Deus quiser. Nós da terceira idade precisamos ter muito cuidado com tudo isso. É o banheiro adaptado, tirar os tapetes, para não correr risco de levar um tombo e sofrer muito com uma quebra do quadril. É muito difícil, mas o doutor está aí para nos ajudar. Foi maravilhosa a entrevista. Muito obrigado, doutor, e obrigado a vocês que ficaram conosco até agora. E até sábado, se Deus quiser. 70 Mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!